Pneu estoura e caminhonete despenca da ponte do Itajaí Mirim. Empresários afundaram, mas conseguiram se salvar saindo por uma janela estilhaçada. Ainda em Itajaí, o motorista de um carro perde o controle da direção e cai no rio Itajaí-Açu. Essa não é a primeira vez que um acidente deste tipo é registrado na região do bairro Cordeiros. Vítima de acidente na BR-101 é encontrada morta no dia seguinte em Itajaí. Corpo foi localizado na manhã de ontem pela autopista Litoral Sul. Polícia Civil investiga a queda de menino de 10 anos em edifício de Balneário Camboriú. Garoto caiu do 12º andar de um prédio na noite de sexta-feira e morreu no local. Ruas de Itajaí recebem pintura de sinalização horizontal. O objetivo principal é ampliar a segurança para o tráfego de veículos, pedestres, ciclistas e motociclistas. E você já ouviu falar em eleições limpas? É um movimento de combate à corrupção eleitoral. Para esclarecer informações sobre este assunto, nós vamos receber hoje ao vivo aqui no MCA Notícias o presidente da OAB de Itajaí, João Paulo Tavares Bastos Gama. E os supermercados da região já estão preparados para a Páscoa, que este ano cai no dia 20 de abril. A expectativa dos comerciantes é que as vendas aumentem cerca de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. E este foi o último fim de semana do verão. A estação se despediu da nossa região fazendo a alegria de muita gente. O sábado e o domingo de sol levaram muitas pessoas para as praias. E a previsão do tempo indica que os últimos dias da estação, que termina na quinta-feira, vão ser de calor intenso em todo o estado. E uma fruta de origem boliviana, não muito conhecida pela população, vem sendo estudada por pesquisadores da Univale em parceria com a Universidade Estadual de Campinas. A fruta pode ser a cura do câncer. E você vai ver ainda hoje as notícias do esporte com Sérgio Mota. Boa tarde, segunda-feira, 17 de março. O MCA Notícias já está no ar. As ruas de Itajaí estão recebendo pintura de sinalização horizontal. A meta é percorrer toda a cidade com o objetivo principal de ampliar a segurança para o tráfego de veículos, pedestres, ciclistas e motociclistas. Diversos bairros já foram atendidos. Até o momento já receberam a pintura as avenidas Nilo Simas, Agílio Cunha, Ministro Vitor Conder, a Beira Rio, Joca Brandão, além das ruas Lages, Laguna, Tubarão, Almirante Barroso e Indaial. Os próximos pontos já foram estabelecidos pela Secretaria de Segurança. A próxima a receber a melhoria vai ser a Avenida Contorno Sul. Os serviços são realizados sempre à noite para evitar congestionamentos. Eleições limpas. Você já ouviu falar? É um movimento de combate à corrupção eleitoral. Para esclarecer mais sobre este assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o presidente da OAB de Itajaí, João Paulo Tavares Bastos Gama. Boa tarde, João Paulo. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vir participar com a gente aqui do MCA Notícias. Boa tarde, Luciana. É um prazer para a Ordem dos Advogados participar desse debate. Então, a OAB está apoiando esse movimento que é a Eleições Limpas. Por quê? E como é que funciona esse movimento? Nós começamos com a Ficha Limpa, que era um projeto de lei de iniciativa popular para impedir que corruptos participassem das eleições. Bom, aquele projeto tratava das consequências da corrupção. E agora, Luciana, estamos apresentando um projeto que visa tratar das causas da corrupção, principalmente do financiamento privado das campanhas. Você sabe que as campanhas políticas no Brasil são caríssimas e, por isso mesmo, excludentes. Nós temos algumas regras simples que pretendemos ver implementadas. Por exemplo, o financiamento em tempo real das campanhas. Então, cada contribuição deveria ser feita apenas e tão somente através do site da Justiça Eleitoral. Uma limitação para os gastos da campanha. Hoje, essa limitação é feita pelo candidato. Então, não tem limitação nenhuma, porque o candidato milionário pode colocar o valor que ele quiser. Nós pretendemos que essa limitação seja fixada regionalmente pelo Tribunal Superior Eleitoral. E eu destaco, contribuições apenas e tão somente de pessoas físicas, não de empresas. As empresas são entidades que visam lucro. Logo, elas não devem participar do processo eleitoral.
Isso torna o processo eleitoral desproporcional. Se uma empresa investe em determinado candidato, de duas uma, ou ela pretende ter o retorno financeiro do investimento que fez, ou ela pretende não ser prejudicada nas concorrências públicas quando aquele eleito tomar posse. Em nenhuma das hipóteses, isso se afigura correto sob o ponto de vista constitucional, porque a Constituição da República diz que todo o poder emana do povo. E no conceito de povo, não há o espaço para as pessoas jurídicas. Nós pretendemos também uma limitação do número de candidatos. Hoje, nós sabemos que cada legenda vai colocar 1 ou 2 candidatos, mas tem uma lista enorme de candidatos que só servem para trazer votos para aqueles mais importantes na coligação. Isso torna o processo eleitoral mais caro e mais demorado. Deveríamos ter uma limitação do número de candidatos por vagas disponíveis, principalmente no parlamento. E isso estamos trabalhando com a possibilidade de segundo turno também nas eleições proporcionais. Como se daria isso? No primeiro turno, cada partido ou coligação conseguiria um número X de cadeiras no parlamento. Então, uma coligação, por exemplo, teria direito a 10% do parlamento. No segundo turno, então, dentre aqueles daquela legenda, seria eleito por ordem decrescente, o mais votado e assim por diante. Assim, nós estamos valorizando candidaturas de partido, candidaturas com propostas, porque hoje, pelo modelo que aí está, muitas vezes o eleitor vota sem conhecer as propostas do seu candidato, logo sem poder cobrá-lo, e às vezes ele é surpreendido com candidatos que absolutamente não mereciam lá estar, porque foram eleitos a reboque de puxadores de voto como esses fenômenos, Tiririca, Clodovil e assim por diante. Então, num primeiro momento, se definiria o número de cadeiras para aquele projeto político, para a cidade, para o Estado, para a União, e num segundo momento, então, a eleição seria nominal. Mas esse movimento Eleições Limpas não deve ainda entrar em funcionamento já nessas eleições agora de 2014? Não, não temos tempo hábil para isso, porque a legislação eleitoral ela só pode ser alterada para até um ano antes das eleições. Como nós já estamos no ano eleitoral, esse projeto de iniciativa popular, em sendo aprovado, vai valer para as eleições seguintes. Mas democracia é assim, nós vamos construindo a cada dia. Quando falávamos do ficha limpa, não se imaginava que seria aprovado. E foi, hoje é uma realidade e ninguém discute. E aí, para aprovar esse projeto Eleições Limpas, daí tem uma longa caminhada por aí, vocês estão recolhendo assinaturas aqui em Itajaí? Esse é o nosso apelo. O Conselho Federal deflagrou uma campanha de coleta de assinaturas, um abaixo-assinado, chamado Eleições Limpas. Você pode baixar a explicação, o projeto de lei e o formulário através do site www.eleiçõeslimpas.org.br eleiçõeslimpas.org.br. Assim você vai estar colaborando com a transparência no processo eleitoral, com a democratização dos gastos e da prestação de contas. E voltando um pouquinho no assunto que você falava sobre a população precisar se informar mais para votar melhor, a gente até na semana passada a gente divulgou um site aqui no MCA Notícias, a gente fez uma reportagem, politicos.org.br, é um site que mostra aí o ranking dos candidatos, enfim, é importante a população realmente se munir de conhecimento para na hora de votar, votar consciente, né, João Paulo? Você tem toda a razão. Quando alguém me diz eu não gosto de política, essa pessoa padece de política a cada dia. Não é? O processo eleitoral muda a nossa vida, muda toda a estrutura de uma sociedade. Então, em que pese não termos uma coloração partidária, uma preferência por esse ou por aquele, mas o processo tem que ser democrático, tem que ser transparente e cada cidadão deve e pode participar. Inclusive, uma das outras propostas desse projeto é que as leis de iniciativa popular possam ter a coleta de assinaturas por meio eletrônico. Não é? Porque hoje nós temos que fazer assim, com formulário assinado, levar lá, conferir a assinatura, isso dá uma demora muito grande, um gasto muito grande. Uma das novidades é que, sendo aprovado esse projeto, as leis de iniciativa popular poderiam ter a coleta de assinaturas online. E elas não poderão ser rejeitadas por vício de inconstitucionalidade, por vício formal. E entrariam na pauta do parlamento qualquer lei de iniciativa popular com regime de urgência. Então, é a democracia participativa e direta do cidadão. A gente ainda vai continuar acompanhando esse assunto, João Paulo. Mudando rapidamente, então, o tema aqui da nossa entrevista, aproveitando a sua vinda aqui até a nossa bancada do MCA Notícias, você como presidente da OAB de Itajaí, como é que você avalia a questão do julgamento do mensalão aqui no Brasil?
Houve um progresso considerável, não é? A justiça brasileira tradicionalmente era destinada às pessoas pobres, de cores pardas, e agora tivemos uma condenação contundente por grandes figuras da República. Muito ainda para evoluir. Esse é um caso emblemático. Nós esperamos que, além do cumprimento das sentenças, que isso possa nortear a tomada de decisões nas demais instâncias, né? Eu sei que demorou, o judiciário é assim, né? Para quem não está acostumado, até que 8 anos, que é o tempo de tramitação, é um tempo razoável no sentido, pela prática que nós vivenciamos, mas a República sai engrandecida desse julgamento que foi transmitido em tempo real. Interessante. E agora, mudando rapidamente de assunto para encerrar a nossa entrevista, com relação ao caso dos justiceiros, né? Aquelas pessoas, porque realmente a população está cansada de muitas vezes ver a bandidagem cometendo crimes aqui na nossa região, em todo o país, e acaba aí indo para cometer, para fazer justiça com as próprias mãos, né? A gente teve até um caso aqui em Itajaí, no bairro Cordeiros, onde um estabelecimento foi assaltado, os moradores não quiseram esperar a chegada da polícia, amarraram o bandido num poste e aí, lógico, acabaram, infelizmente, né, batendo no criminoso, no bandido e fazendo justiça com as próprias mãos. Qual é a sua opinião com relação a essa questão dos justiceiros? Primeiro, a legislação permite a legítima defesa da vida e do patrimônio. Qualquer cidadão tem o direito de conter uma ameaça ou conter uma lesão. Agora, a legítima defesa tem que ser imediata e proporcional. Ela não pode ser abusiva, ela não pode deflagrar ali uma situação de colocar a vida ou a integridade física do delinquente em perigo. Nós não estamos defendendo o bandido, nós defendemos o Estado democrático de direito. As regras que servem para mim servem para qualquer cidadão. E elas foram conquistadas a duras penas. Se nós abrirmos mão hoje, Luciana, das garantias constitucionais, amanhã você ou eu podemos estar sendo aí vítimas de abuso de autoridade, como aconteceu e não faz muito tempo no Brasil. Então isso é uma coisa preciosa. É claro que a gente entende que a população está cansada, o sentimento de insegurança acaba gerando esse tipo de reação, mas nós não podemos concordar com isso. Temos que continuar acreditando na justiça, na força policial, no Ministério Público e na advocacia para bem prestar a justiça. João Paulo, muito obrigada pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos aqui no MCA Notícias. Uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, até breve. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência voltamos com o Sport News. E ainda no próximo bloco, supermercados já investem nos produtos da Páscoa e apostam num crescimento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. É um instante só e nós já voltamos.